Devocional Minuto na Palavra. Conselhos de São Pedro. Uma vez ouvi um homem contar que estava caminhando pelo jardim e viu uma placa com a seguinte frase: "Não pise na grama". Ele confessou que ao ler aquela placa algo aconteceu no seu interior, que despertou um desejo muito forte de desobedecer aquela ordem. O homem continuou andando só onde era permitido, mas a vontade de contrariar aquela prescrição foi tão grande que ele pisou com a ponta do pé na grama e se sentiu aliviado. Isso mostra a necessidade que temos da direção de Deus. Vejamos 3 conselhos do apóstolo Pedro, São Pedro, nas palavras inspiradas por Deus na Escritura. Arrependam-se. O apóstolo Pedro, depois de curar um homem e explicar que o mérito da cura era de Jesus, aproveitou a oportunidade para advertir o povo pelo pecado de ter matado a Jesus, o autor da vida, o qual Deus havia ressuscitado. E após esta advertência, ele deu o seguinte conselho: arrependam-se. Atos 3,19. O arrependimento é para perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo, conforme o que o apóstolo tinha dito. Atos 2,38. Levante-se. Este é o segundo conselho do apóstolo. Após ser dirigido por Deus até um gentil chamado Cornélio, o apóstolo Pedro vai até a casa dele. E quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: "Levante-se, eu sou homem como você." Atos 10, 25 e 26. Após Paulo curar um paralítico, os pagãos de uma cidade chamada Listra tentaram adorar os apóstolos Barnabé e Paulo. Mas eles expressaram grande tristeza e repudiaram aquele ato, advertindo que se convertesse ao Deus vivo e Criador. Atos 14, 14 e 15. E o apóstolo João, por 2 vezes, quase adora um anjo, o qual lhe disse: "Não faça isso, adora a Deus." Apocalipse 19, 10 e 22, 9. Em resumo, o homem não deve prostrar-se diante de outra criatura, seja um animal, homem, mulher ou anjo. O seu terceiro conselho é: tornem-se santo. Todo verdadeiro cristão deve ter um comportamento santo, conforme o uso que o apóstolo Pedro faz do livro de Levítico 19, 2. Porque Deus é santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. E também porque esta é a vontade de Deus, a santificação do cristão. 1 Tessalonicenses 4, 3. E ainda, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Com base nestas palavras, você deve demonstrar uma profunda mudança de vida por meio do verdadeiro arrependimento. Deve também adorar somente a Deus. Neste ponto, você deve perceber quando o falso líder tentar levá-lo a adorar a criatura e não aceitar o seu falso ensino. E ainda, você deve ler diariamente sua Bíblia, orar e se reunir com um grupo que aprende da Bíblia e adora só a Deus, para a sua santificação.